De que forma as contribuições de Paulo Freire são retratadas em um painel brasileiro conhecido em todo o mundo? O que eu queria é que a mensagem de Paulo Freire fosse conhecida no mundo todo. É que em face de um certo objeto sobre o qual eu me indago, eu nunca vou diretamente ao objeto e o agarro, mas sempre eu faço curvas em torno do objeto, o que eu chamo de cercar o objeto. Quer dizer, eu cerco o objeto. Do ponto de vista da teoria do conhecimento, eu chamo esse cercar o objeto de aproximação epistemológica ao objeto. Quer dizer, eu tento me aproximar do objeto para, em certo momento, apanhá-lo na minha mão, olhá-lo, e quando eu faço isso, eu estou fazendo uma coisa que, em teoria do conhecimento, se chama tomar distância do conhecimento por mais perto que você esteja dele. No episódio de hoje, o professor Luiz Capellano fala da universalidade da maior criação artística, o painel Paulo Freire. Freirear e Florescer, Caminhos de Paulo Freire, série documental sobre o olhar de quem conhece de perto o patrono da educação brasileira. Freirear e florescer, freirear e florescer, caminhos de Paulo Freire, caminhos de Paulo Freire. Educa TV apresenta Freirear e Florescer, Caminhos de Paulo Freire. A história por trás da criação. Luiz Capellano compartilha as motivações, as representações e o impacto inesperado do painel Paulo Freire. Bom, meu nome é Luiz Carlos Capellano, eu atuei por quase 37 anos na educação, a maior parte desse tempo na Secretaria Municipal de Educação, onde eu ocupei vários cargos. Eu coordenei o Programa Mais Educação, o Comitê Metropolitano do Programa Mais Educação, que depois se chamou Comitê Metropolitano de Educação Integral, professor de História, professor de Arte, trabalhei com sexualidade humana. Bom, trabalhei em várias frentes durante esses 36 anos, né? E enquanto eu estava no Cefortep, foi proposto que houvesse 2 painéis no Cefortep, porque o Cefortep, Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional Professor Milton Santos, então teria que ter um painel em homenagem ao Milton Santos, que era o patrono do espaço, e um outro painel em homenagem a Paulo Freire, patrono da educação brasileira, né, conforme determinado pelo Congresso Nacional, e a mim coube elaborar o painel Paulo Freire. Foi uma grata surpresa, foi uma das melhores coisas que eu fiz ao longo desses 36 anos, e eu posso dizer que a linguagem artística, a imagem, ela tem um poder muito maior que qualquer outra linguagem. Porque, por exemplo, a linguagem oral, tanto falada quanto escrita, ela tem uma barreira que é a questão do idioma. A pessoa escreve em inglês, a pessoa que não lê e não fala inglês não vai entender nada. Já a imagem, ela tem uma universalidade. A imagem foi uma das primeiras linguagens, ela nasceu junto com a fala, lá na pré-história, né? Se nós pensarmos nas pinturas murais, nas paredes das cavernas, elas estão até hoje lá, nos transmitindo ideias, nos transmitindo conceitos. Então a gente sabe que as pinturas, a fala e a religião nasceram no mesmo momento e dentro de um mesmo contexto. Se a gente pensar nas paredes, nas pinturas das igrejas da Idade Média, por exemplo, elas já foram chamadas de a Bíblia dos analfabetos, porque as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, mas os padres, os membros da igreja, usavam as pinturas que estavam nas paredes para ensinar as passagens do Evangelho. Até hoje a gente tem alguma coisa nesse sentido na Via Sacra, que adorna a maioria das
igrejas. Então, existe uma universalidade muito grande na linguagem artística. E é por isso que não me surpreende quando eu recebo, por exemplo, uma comunicação da Wikipédia Commons e que me diz que o painel Paulo Freire é a imagem mais conhecida e mais usada no mundo do educador Paulo Freire, né? Então, eu acredito que isso se deve à universalidade da linguagem artística para transmitir ideias, para transmitir conceitos, né? Então, foi, dentro da minha carreira, eu acho que, enquanto artista, foi o melhor momento, tanto que ninguém conhece outras obras minhas, e todo mundo, literalmente o mundo todo, conhece o painel Paulo Freire, que foram as fontes que eu usei para elaborar conceitualmente o painel. Então, em primeiro lugar, existe uma grande ligação entre o Paulo Freire e o Boal, do Teatro do Oprimido. Não por acaso, nós temos a figura de uma trabalhadora rural que carrega a enxada no seu ombro esquerdo e tem na mão direita a Pedagogia do Oprimido. O nome Teatro do Oprimido se deve ao livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. O Boal estava excursionando pelos Estados Unidos em 1970 e ele teve acesso da pedagogia do oprimido, do empoderamento dos sujeitos, da transformação da realidade, do legado freiriano. Quais as visões de Capelano sobre o patrono da educação brasileira? Como o artista expressa os conceitos freirianos através da imagem? Lições do mestre. A Pedagogia do Oprimido, que é um dos livros mais traduzidos ao longo de todo o mundo e que é de 1968, né, do Paulo Freire. Ele leu a Pedagogia do Oprimido e ele passou, então, a chamar o teatro que ele fazia, que até então tinha outros nomes, teatro jornal, teatro cotidiano, que é o teatro de empoderamento dos sujeitos, né, de teatro do oprimido. Então, existe essa ligação. Existe também uma ligação entre Paulo Freire e Ariano Suassuna, né? Como também Joaquim Nabuco, todos eles formados na Faculdade de Direito de Recife. O Ariano Suassuna vai ter o movimento armorial, também nos anos 70, na mesma época em que o Boal está com o Teatro do Oprimido, o Ariano Suassuna tem o movimento armorial de recuperação da cultura popular nordestina, de universalização da cultura popular nordestina. Durante os anos 70, nós lançamos a fase que a gente chama a fase experimental do movimento armorial. O armorial significa a coleção de insígnias de um povo. No Brasil, a heráldica, que é a arte que cuida das insígnias, não é? É uma arte essencialmente popular. Então, como nós procuramos no movimento armorial a criação de uma arte erudita brasileira, baseada nas raízes populares da nossa cultura, então eu batizei o movimento de armorial. Então nós temos uma convergência do que prega Paulo Freire, que é o empoderamento dos sujeitos e a valorização da cultura popular, né, com o Boal e com o Ariano Suassuna, né? E tudo isso existe de pano de fundo nessa obra. Então vamos falar um pouco da obra. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que todos os personagens estão descalços. Por quê? Porque para conhecer e transformar a realidade, você tem que ter os pés no chão, né? Você tem que estar no nível do chão. Você não pode ser aquele intelectual que flutua lá em cima nas altas esferas. Você tem que estar no meio do povo, né? Então, todos estão descalços. Nós temos um retrato não do Brasil, mas dos Brasis. Então, se vocês prestarem atenção, na extrema esquerda, você tem alguns trabalhadores da região sul, que são reconhecíveis pelas suas roupas, o seu tipo físico, que estão bem lá no fundo. Aí você tem essa grande trabalhadora com o vestido de bolinha, que é uma alusão à experiência de Angicos, né? Foram 380 adultos que Paulo Freire alfabetizou, falam em 40 horas, não foi 45 horas, mas mesmo assim foi uma coisa espantosa, 45 horas. Ao longo de um mês, ele alfabetizou 380 adultos. E essa
mulher, essa figura forte que existe que é a segunda maior figura do quadro. A primeira é o Paulo Freire, se vocês pensarem ela em pé, ele tem o dobro do tamanho dela, né? Ela é a segunda maior figura do quadro. Ela é a adulta que precisa ser alfabetizada e que está tentando conjuminar o seu trabalho, que está representado pela enxada, com a aquisição da cultura erudita, a leitura e a escrita, que está no livro A Pedagogia do Oprimido, que ela carrega no outro braço, né? Então essa aí é uma alusão ao pessoal de Angicos, né? Fui alfabetizada pela escola de Paulo Freire. A escola era de noite. Eu era muito jovem, não vou me lembrar nem tanto quanto, porque já faz muitos anos. Então eu aprendi a ler e escrever na escola de Paulo Freire. E a gente adorava essa escola. À frente, a gente tem o Planalto Central, né? E agricultores que representam a região centro-oeste, tanto que Brasília está ao fundo, né? Mas, à direita, a gente tem uma alusão à rica cultura barroca de Minas Gerais. Tem uma pequena cidadezinha ali com uma igreja barroca, né? E mais à direita, uma casa palafita da região norte, com uma folha que representa a floresta amazônica. O universo infantil, o universo do trabalho, as culturas erudita e popular juntas. Qual o segredo da universalidade do painel Paulo Freire? A observação da realidade como elemento de concepção da teoria. Paulo Freire, ao ver sua filha brincando com outra criança, faz uma análise da desigualdade social. Como o artista interpretou o fato na sua obra? Ali próximo à seringueira e à casa palafita, nós estamos vendo uma menina que tem uma boneca de pano no colo. Essa menina faz alusão a uma história que é contada pelo próprio Paulo Freire. Como vocês sabem, Paulo Freire tinha uma filha e todos os anos ele comemorava o aniversário da filha indo na casa de trabalhadores rurais que também tinham filhas mais ou menos da mesma idade, né? Então ele conta que ele chegou na casa de um trabalhador rural e que o que eles tinham lá como móveis eram umas latas de óleo, e aí eles sentaram na lata de óleo. A filha do Paulo Freire deu para a menina umas folhas de papel e uns lápis, mas daí a filha do trabalhador, vamos brincar de boneca? Vamos. Só que a filha do trabalhador não tinha bonecas prontas, ela fazia as suas bonecas. Então ela pegava meias velhas, costurava, punha os botões como olhinhos, e fazia a boneca. E a menina do trabalhador, ela tinha uma coordenação motora fina muito mais apurada do que a filha dele, porque ela conseguia enfiar a linha na agulha. Para você fazer pontinho ou ponto em cruz, ou seja lá, é necessário muito mais coordenação motora fina do que para o desenho, por exemplo, né? Então, que há diferença social. E não tinha nada a ver com a habilidade das crianças, porque a filha do trabalhador tinha uma coordenação motora fina muito mais delicada, e no fazer o vestidinho e tudo mais, um senso estético de proporção, né? Fazer o corpinho da boneca proporcional e tudo mais. Abaixo está uma alegoria onde a gente tem sobrepostos a boneca, a enxada e o livro. O que quer dizer essa alegoria? Essa alegoria quer dizer que é necessário você conjuminar a cultura erudita, representada pelo livro, com o universo do trabalho, representado pela enxada, e com o universo infantil, representado pela boneca de pano. O que está acima de tudo é a enxada, porque o mais importante é o trabalho que enobrece, que engrandece o homem, né? E aí você tem os demais elementos. O Paulo Freire, ele mesmo, ele está com o braço esquerdo apoiado sobre livros, que seria a questão da cultura erudita. Ele tem na mão uma rosa, porque o Celestin Freinet disse que as crianças precisam de pão e de rosas, no que ele quer, na verdade, resgatar o lirismo, que é necessário na educação, e aí que a gente vai ter aquela fala famosa do Paulo Freire: eu sou um educador amoroso, né? Educar com amorosidade, né? Por isso que tem essa alusão aí ao Celestin Freinet. Se vocês olharem o céu do quadro, de um lado é noite, do outro lado é dia, né?
Isso aí, dentro da questão da arte plástica, aí a gente já vai entrar na parte de interpretação, de semiótica, é a noite e o dia, o pai e a mãe, né? Talvez uma das razões do sucesso do painel Paulo Freire e que traz toda essa universalidade seja, eu tenho o universo infantil, eu tenho o universo do trabalho e eu tenho o universo da cultura erudita. Eu tenho o pai e a mãe, né? Eu tenho todas as fontes que trazem o nascimento do processo de educar e do processo que o Paulo Freire propõe, que é o do empoderamento dos sujeitos, do resgate da cultura popular, e que, como vocês podem ver, está transcrito aqui em nítidas cores no painel Paulo Freire. Batem o olho, de uma primeira olhada, elas já conseguem verificar no painel Paulo Freire todos os conceitos que ele nos traz na sua obra, né? E conseguem até enxergar várias citações de obra do Paulo Freire nesse painel. Esse painel foi feito em 2008, nós estamos em 2023, então não foi surpresa para mim, eu recebi 5, 6, 7, 8 livros pelo correio, cuja capa é o painel Paulo Freire. Eu fui convidado para mais de 10 defesas de mestrados e doutorado, inclusive um na Suíça que eu assisti em webconferência, porque o painel Paulo Freire está nesses textos, ou ele está citado, ou a pessoa falou mesmo sobre o painel. Isso nunca me surpreendeu, né? Ele era professor da Faculdade de Educação, quando eu estudava no IFCH, e eu ouvi várias vezes. E uma das surpresas que eu tive é que ele tinha um agasalho cinza, que é esse que ele está no painel, que era igualzinho um que o meu pai tinha. Paulo Freire está em casa em qualquer universidade do mundo, ele é um dos autores mais lidos e mais traduzidos no mundo todo. O que me surpreendeu foi os objetos do cotidiano. Faz uns anos, minha irmã Ana Luísa descobriu na internet que uma ONG ou uma OCIP, não me lembro, de Porto Alegre, estava produzindo canecas com o painel Paulo Freire. Então, essa apropriação universal do painel Paulo Freire é que me surpreendeu muito. Eu queria era realmente essa universalização do Paulo Freire. E quando ele passa a existir em canecas, quando ele passa a existir em chaveiros, quando ele passa a existir em calendários, ele fica mais próximo do universo das pessoas comuns. Paulo Freire permanece vivo nas mais diversas formas de representação. Nas aprendizagens, na reflexão crítica, no diálogo, na inclusão. Na transformação social para a emancipação e a igualdade. Mas eu gostaria de dizer a vocês que é assim que eu trabalho sempre. Quando vocês leiam, se fizerem um livro meu, é bom que vocês vejam que o meu livro escrito é o resultado desse percurso da minha reflexão crítica. Quer dizer, todos os meus livros são isso aí. Uma leitura calma, reflexiva do livro meu é capaz de redesenhar os meus percursos. Freirear e florescer, caminhos de Paulo Freire, caminhos de Paulo Freire. Ação, 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 transformação, reforma agrária, freirear e florescer, amor, freirear e florescer, caminhos de Paulo Freire, caminhos de Paulo Freire, freirear e florescer, luta de classe. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.